Meditação, a história da Sagrada Paixão de Luís de la Palma, capítulo 6. O Salvador dirige-se ao Horto das Oliveiras e compartilha a sua tristeza com os discípulos. Depois de despedir-se de sua mãe, o Salvador reuniu-se com os seus discípulos que o esperavam. E, acompanhado e rodeado por eles, saiu da casa onde havia ceado. E saiu também da infelicidade que não o recebera, abandonando a ingrata e insensata sinagoga e deixando-a na escuridão e na cegueira na qual até hoje permanece. Pôs-se a caminho do Monte das Oliveiras, que ficava do outro lado da torrente do Cedron, onde costumava ir à noite para rezar. Enquanto andava, olhou para todos os discípulos e disse-lhes: Todos vós vos escandalizareis nesta noite. Ireis fugir e me desamparar quando virdes o que acontecerá comigo. O Salvador disse-lhes o que trazia atravessado em seu coração, conforme era o seu costume, de acordo com o tempo e a ocasião de cada momento, mostrando-lhes que sabia e entendia como verdadeiro Deus o que iria acontecer com ele e com eles. E que morreria por vontade própria e não à força por ignorância ou enganado. O Senhor profetizou-lhes isso para animá-los a voltar para ele, depois de o terem desamparado, confiantes e certos de que seriam perdoados por aquela fraqueza que ele já conhecia antes mesmo de acontecer, e por amor a eles. Disse-lhes: Para mim não será novidade o vosso escândalo e a vossa fraqueza, que bem sei que acontecerá. Há muitos anos, o profeta Zacarias disse: Ferirei o pastor, isto é, entregarei o meu filho à morte, e as ovelhas se dispersarão. Vós andareis fugitivos e confusos, mas duas coisas podem consolar-vos e animar-vos. A primeira, que eu ressuscitarei no terceiro dia depois de minha morte. A segunda, que depois de ressuscitado, vos precederei na Galileia, e ali me vereis e vos alegrareis. Antes de sair da casa, durante o sermão que fizera, depois da ceia, o Salvador havia repreendido São Pedro 2 vezes por seu entusiasmo excessivo. Pois ele, mais confiante em si mesmo do que deveria, tinha se vangloriado diante dos demais, dizendo que preferia ser preso e morto a abandonar ou negar o seu mestre. E, aparentemente, nesse momento, voltara a agir da mesma forma, armando-se com sua espada para o caso de ser preciso defender o Senhor. Ele viu que o Salvador se referia a todos quando disse: Todos vós vos escandalizareis. E desconsiderou essa verdade e a sua própria fraqueza, acreditando ser uma exceção. Ainda que todos se escandalizem por vossa causa, eu jamais me escandalizarei. Pedro disse o que sentia naquele momento em seu coração, e porque ele se considerou diferente dos demais, o Senhor voltou a dizer, especialmente para ele, que não deveria ter a presunção de demonstrar uma confiança de que não era realmente capaz. Nem deveria duvidar da verdade de sua profecia, que era tão certa e se cumpriria muito em breve. Pois naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes.
Mesmo assim, São Pedro não recebeu com humildade a profecia do Salvador e pensava que estaria negando-o naquele momento se não declarasse o seu ânimo e a sua determinação em segui-lo e confessá-lo. E disse-lhe: Não penseis, Senhor, que meu amor é tão curto a ponto de aturdir-se ao ver-te preso para morrer. Porque se for preciso morrer convosco e em vossa companhia, eu o farei de boa vontade, mas não o negarei. E os demais apóstolos faziam as mesmas promessas e vangloriavam-se da mesma maneira. Conversando sobre essas coisas, eles saíram da cidade e desceram para o vale profundo e sombrio chamado Vale do Cedron, em cuja parte mais profunda passava um córrego com o mesmo nome. Do outro lado desse córrego, à esquerda, na encosta do Monte das Oliveiras, estava o horto chamado Getsêmani, no qual, por ser um lugar solitário e afastado, o Salvador costumava ir muitas vezes para rezar. Embora os discípulos se esforçassem para demonstrar ânimo enquanto passavam por esse vale e pelo córrego, provavelmente estavam angustiados e temerosos. Pois o vale era profundo e sombrio, tanto por causa da espessura das árvores, quanto por causa dos penhascos e da concavidade do monte. A solidão e o silêncio eram grandes. A noite era escura e fechada, pois já havia passado um bom tempo desde que Judas saíra do cenáculo, e quando saiu, já era noite. Tudo o que tinham conversado naquela tarde eram prenúncios de traição, desonras, tormentos e morte. Que efeito teria tudo isso em meio àquela solidão e escuridão nos corações daqueles homens fracos e desarmados? Ao chegarem à entrada do horto do Getsêmani, Jesus ordenou que 8 de seus discípulos permanecessem ali, enquanto ele se retiraria mais para dentro para rezar, e encarregou-se de velar e rezar para que não fossem vencidos pela tentação. Levando consigo os 3 discípulos que mais amava, retirou-se mais para dentro do horto. Uma profunda tristeza e necessitou partilhar seus sentimentos com os 3 discípulos. Minha alma está triste até a morte. O que é o mesmo que dizer: a tristeza que a minha alma sente é tão grande que seria suficiente causar-me a morte. E para mostrar a força desse sentimento, os evangelistas expressam-no com diferentes nomes: tristeza, pavor ou temor, querendo indicar a apreensão pelo mal que o esperava. E tanto uma quanto o outro, a tristeza e o temor, apertavam o coração do Senhor como 2 pedras pesadíssimas e causavam aquela angústia mortal. O Salvador tinha muitos motivos para sentir angústia e dores em seu coração. Ele as tinha sentido por toda a sua vida. Mas neste momento, com as novas circunstâncias, elas apertavam-lhe ainda mais o coração e manifestavam-se de muitas maneiras. É verdade que aquela alma santíssima, desde o primeiro instante em que foi criada, viu a Deus claramente, e aquele que vê a Deus não sofre pena alguma, mas goza da glória e bem-aventurança de corpo e alma. Mas, para que nós pudéssemos ser resgatados com os preciosos trabalhos deste Senhor, foi ordenado que a bem-aventurança e o gozo permanecessem apenas no fundo de sua alma, sem que pudessem naquele momento trazer-lhe conforto, para que ele pudesse sofrer as penas por nós devidas.
Ele sentia não só dores em seu sagrado corpo, mas também tristezas e angústias em sua bendita alma, mostrando que tudo que era verdadeiramente homem e dava espaço aos sentimentos e afetos dos quais não tinha culpa, como se fosse inteiramente homem. Da mesma forma que não foi fraqueza do Salvador passar fome, sede, cansaço e sentir as demais fadigas do corpo, também não o foi o fato de sentir tristeza, temor e angústia em sua alma, pois ele sofria tudo isso livremente e poderia, se quisesse, afastá-los de si. E mesmo assim não deixou de mostrar, pelo sofrimento, que era verdadeiro homem e que tinha a mesma natureza que os outros homens. Se um homem que sente uma forte dor de estômago ou dor de cabeça tem à mão um remédio eficaz, que seria infalível e certeiro para curar a dor logo que o tomasse, diríamos que ele tem à mão uma solução para a sua dor e que se sofre é voluntariamente que o faz. E por sentir essas dores, demonstra que é um homem fraco e sujeito às dores, assim como os demais. Da mesma maneira, podemos filosofar sobre Cristo nosso Senhor. Embora pudesse, em virtude de sua divindade e pela clara visão de Deus, afastar as dores de seu corpo e as tristezas de sua alma, não o quis. E as mesmas causas naturais geraram naturalmente tristeza na alma e dor no corpo. E assim ele padecia, por um lado voluntariamente, porque mesmo podendo, não fugiu da paixão. E por outro lado, para mostrar que era verdadeiro homem, pois ao optar por não afastar de si a tristeza, os grandes motivos que tinha para senti-la naturalmente causavam-lhe sofrimento, sem que a sua humanidade por si só o pudesse impedir. E talvez tenha sido esse o desamparo do qual ele se queixou na cruz, quando disse: meu Deus, por que me abandonastes? Foi para mostrar que era verdadeiro homem, da mesma natureza que a nossa, que o nosso Salvador quis não somente sentir as dores do corpo, mas também a tristeza e a angústia em sua alma, e por sentir vivamente os tormentos e as afrontas, não tinha um corpo impassível e nem era de bronze ou de pedra, como disse Jó. O Senhor também quis com isso nos consolar, para que quando os santos e os amigos de Deus sentissem repugnância pelos padecimentos e angústia por causa deles, não desanimassem e nem pensassem que por causa disso perdiam a graça do Senhor, pois semelhantes sentimentos não são pecados, mas sim indícios da fraqueza natural do homem, a qual o próprio Senhor quis sentir, tornando-se nisso semelhante a nós, para que nós fôssemos semelhantes a Ele na fortaleza e na conformidade à divina vontade. A maior fortaleza não está onde os trabalhos são maiores, mas sim onde o sentimento é maior. Disse Santo Ambrósio: os que sofrem pelas feridas não devem ser aclamados como mais valentes dos que os que sofrem pela tristeza ou pela dor. Nosso Senhor quis, portanto, ter parte não somente nas dores do corpo, mas também nas tristezas da alma, porque quanto mais vivesse os nossos males, mais nos comunicaria os seus bens. Disse o mesmo santo: ele sentiu a minha tristeza para me dar a sua alegria. Com os meus passos desceu a morte, para que pelos seus eu subisse para a vida. Por isso sentiu a dor e a angústia, não para dar fim à tristeza, mas para vencê-la. O Senhor tomou o remédio amargo para as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser curados. Ele foi castigado pelas nossas desordens e fez penitência pelos nossos pecados,
para que nós pudéssemos ser perdoados. Assim, como curou a nossa soberba com as afrontas que recebeu, a nossa gula com o fel e vinagre, e o nosso prazer com as suas dores. Ele foi castigado com a tristeza para curar-nos dos pecados que cometemos interiormente pelo deleite. Por tudo isso e por outras causas não mencionadas, o misericordioso Senhor, que tanto nos ama, quis não somente ser açoitado nas costas, esbofeteado no rosto, coroado de espinhos e ser cravado nas mãos e nos pés, mas também quis sofrer tristeza e angústia em seu bendito coração. Assim como ele deu poder e licença aos ministros das trevas, que sem ela nada poderiam fazer, para que executassem nele esses tormentos. Também permitiu que a tristeza agisse em seu coração, porque a ocasião o pedia e ele tinha motivos para senti-la.